vou iniciar separando um pouco de cordão, em torno de 50 centímetros. Então, agora eu vou pegar aqui o meu fio, faço aqui a minha laçada inicial e vou completar um cordão com 21 correntes. Feito aqui as 21 correntes, eu dou uma laçada, salto uma, duas, 3 correntes que equivalem a um ponto alto, e na quarta corrente, pegando somente uma laçadinha da corrente, eu vou trabalhar um ponto alto. Então, aqui eu tenho 2 pontos altos. Passo para a próxima corrente, faço um ponto alto. E agora eu vou caminhando, fazendo um ponto alto para cada corrente de base. E ao final da minha carreira, eu terei 19 pontos altos, contando com as 3 correntes que eu saltei. Bom, então já caminhei fazendo aqui a minha carreirinha com pontos altos. Cheguei aqui na minha última corrente de base, eu já fiz um ponto alto. E além desse ponto alto, eu vou fazer mais 5 pontos altos para dar a voltinha. Então, já fiz 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho aqui no total 6 pontos altos para dar a voltinha aqui no meu tapete. Então, agora eu vou trabalhar voltando. Então, eu vou soltar aqui, olha só, esses 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Venho no próximo ponto de base, vou fazer um ponto alto. No ponto de base seguinte, faço outro ponto alto. Já coloco aqui o que sobrou do fio inicial atrás para fazer o acabamento. Então, eu vou caminhando, fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Pegando aqui as laçadinhas do ponto, as outras laçadinhas da corrente. Por isso que lá no início do trabalho, eu disse pra gente fazer já pegando apenas uma laçadinha da corrente. Então, eu vou adiantar o meu trabalho e daqui a pouco eu volto pra gente dar sequência. Bom, pessoal, então já caminhei fazendo um ponto alto para cada ponto de base. E aqui, olha, aquelas 3 correntes que eu soltei, eu tenho que vir aqui e fazer também um ponto alto para não ficar torto, tá bom? Então, às vezes fica imperceptível, mas tem que ficar atento a isso. Então, eu vou subir 3 correntes, viro o meu trabalho, vou caminhando, fazendo um ponto alto para cada ponto de base, até chegar aqui, ó, na voltinha do meu tapete, onde eu tenho aqui 6 pontos altos. Bom, então, eu cheguei aqui na voltinha do meu tapete, onde eu tenho aqueles 6 pontos altos. Eu vou trabalhar aqui os meus aumentos. Então, no primeiro ponto de base, eu trabalho 2 pontos altos. No segundo ponto, também trabalho 2 pontos altos. No terceiro ponto, eu também vou trabalhar 2 pontos altos. No quarto ponto, eu também vou trabalhar 2 pontos altos. Passo para o quinto ponto e trabalho 2 pontos altos. E aqui no sexto ponto, eu também vou trabalhar 2 pontos altos. Então, eu fiquei aqui com um total de 12 pontos altos, que são os meus pontos com aumento, para poder fazer uma voltinha aqui. Agora, eu vou caminhando, fazendo um ponto alto para cada ponto de base, até chegar lá no finalzinho da minha carreira. Bom, então, já terminei de fazer aqui a minha carreira, trabalhei aqui o restante dos pontos, um ponto alto para cada ponto de base. Agora, eu vou subir 3 correntes, que equivale a um ponto alto, viro o meu trabalho, passo para o próximo ponto de base e trabalho um ponto alto.
uma corrente de espaço, salto um ponto de base e no ponto seguinte trabalho um ponto alto. Passo para o próximo ponto, trabalho outro ponto alto. Então, agora eu faço uma corrente de espaço, salto um ponto de base e no próximo ponto trabalho um ponto alto. No ponto seguinte, também trabalho um ponto alto. Uma corrente, salto um ponto, no próximo ponto eu trabalho um ponto alto. E no ponto seguinte também trabalho um ponto alto. Então, essa vai ser a forma de eu trabalhar a lateral aqui do meu tapete. Então, toda lateral, ela vai ser trabalhada dessa forma, tá bom? Eu vou seguir trabalhando dessa forma até chegar aqui, onde eu fiz aqueles 12 pontos altos para a curvinha e volto pra gente fazer aqui a curvinha, tá bom? Bom, então, já caminhei fazendo aqui os meus bloquinhos de 2 em 2. Faço agora uma corrente. Tenho aqui o último ponto alto que vem antes dos aumentos, então eu vou soltar esse ponto alto. Passo para o próximo ponto alto, que é o primeiro ponto alto da curvinha. Trabalho um ponto alto. Passo para o próximo ponto de base, que é um ponto com aumento. Vou trabalhar 2 pontos altos nesse mesmo ponto de base. Faço 2 correntes. Venho para o próximo ponto, trabalho um ponto alto. E aqui no ponto de aumento, eu vou trabalhar um ponto com aumento. Então, são 2 pontos altos. 2 correntes. Passo para o próximo ponto, trabalho um ponto alto. E no ponto seguinte, eu vou trabalhar o aumento, que são 2 pontos altos no mesmo ponto de base. 2 correntes. No próximo ponto, eu faço apenas um ponto alto. E no ponto seguinte, eu trabalho 2 pontos altos, que é o meu ponto alto com aumento. Ficando assim. Então, eu vou seguir trabalhando dessa forma aqui, ó, por toda a curvinha. Onde eu tenho aqui aqueles 12 pontos altos da carreira anterior, eu sempre vou trabalhar aqui o aumento sobre o aumento. Então, agora eu vou fazer aqui as 2 correntes. Um ponto alto no próximo ponto de base. E 2 pontos altos aqui no meu último aumento. Então, ficou assim. Agora, eu faço uma corrente. Salto aqui um ponto de base. No ponto seguinte, eu trabalho um ponto alto. No próximo ponto, também trabalho um ponto alto. Uma corrente, salto um ponto de base, passo para o próximo, trabalho um ponto alto. E no próximo ponto, também faço um ponto alto. Uma corrente, salto um ponto de base, no ponto seguinte, eu faço um ponto alto. E no ponto seguinte, também trabalho um ponto alto. Então, essa é a forma de trabalhar aqui as minhas laterais. Como eu fiz aqui nessa lateral, vou trabalhar nessa aqui também. Vou adiantar o meu trabalho e daqui a pouco eu volto pra gente dar sequência. Bom, então, terminei de trabalhar aqui a lateral do meu tapete. Vou, então, subir 3 correntes, que equivale a um ponto alto, viro o meu trabalho, passo para o próximo ponto, trabalho um ponto alto. Uma corrente, passo para o próximo ponto, trabalho um ponto alto. No ponto seguinte, também faço um ponto alto. Uma corrente. E agora eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto e corrente no intervalo de corrente. Vou trabalhar dessa forma aqui, ó, repetição da minha lateral, até chegar aqui na voltinha, onde eu volto pra gente fazer aqui a voltinha do tapete, tá bom?
Bom, então já caminhei fazendo aqui a minha lateral. Agora eu vou trabalhar aqui na minha voltinha. Então eu faço 2 correntes, venho aqui no meu primeiro ponto de base e faço um ponto alto. No segundo ponto também trabalho um ponto alto. E aqui no último ponto, daqueles 3 pontos altos que eu fiz na carreira anterior, eu vou trabalhar 2 pontos altos. Ficando então nessa carreira com 4 pontos altos. 2 correntes, passo aqui para o próximo bloquinho. No primeiro ponto de base eu trabalho um ponto alto. No ponto seguinte também trabalho um ponto alto. E no último ponto eu trabalho 2 pontos altos. Assim. 2 correntes, um ponto alto no próximo ponto de base, um ponto alto no ponto seguinte, 2 pontos altos no último ponto. 2 correntes, um ponto alto no próximo ponto, um ponto alto no ponto seguinte e 2 pontos altos aqui no último ponto de base. Então, eu sigo trabalhando dessa forma aqui por toda a volta do meu tapete, onde eu tenho aqui esses 3 pontos de base. Chegando aqui na lateral, eu vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto e corrente sobre corrente. Depois eu subo para iniciar a próxima carreira, trabalhando da mesma forma que na lateral, porque na lateral ela não tem nem aumento nem diminuição, é sempre trabalhada da mesma forma. Eu vou então adiantar o meu trabalho e daqui a pouco eu volto pra gente dar sequência. Bom, então já caminhei fazendo aqui a lateral, terminei a voltinha e fiz a lateral. Então agora eu vou fazer a minha próxima carreira, trabalhando da mesma forma que na lateral. Subo 3 correntes, passo para o próximo ponto e faço um ponto alto. Uma corrente de espaço, trabalho ponto alto sobre ponto alto e espaço sobre espaço. Onde for corrente eu vou trabalhar corrente e onde for ponto alto eu vou trabalhar ponto alto, até chegar lá na voltinha, onde já já eu volto pra gente fazer aqui a voltinha do nosso tapete. Bom, então trabalhei aqui na lateral, fiz aqui 2 correntes. Agora eu cheguei aqui no meu bloquinho de pontos altos. Na carreira anterior, eu tinha feito 4 pontos altos por bloquinho. Então, eu vou caminhando, fazendo um ponto alto para cada ponto de base, até chegar no último ponto alto do meu primeiro bloquinho aqui, ó. Cheguei no último ponto alto, eu vou trabalhar 2 pontos altos passando por ele. Então, na carreira anterior eu tinha 4 pontos altos, nessa carreira agora eu tenho 5. Faço 2 correntes, passo para o próximo bloquinho, um ponto alto no primeiro ponto de base, outro ponto alto no segundo ponto, um ponto alto no terceiro ponto de base, e aqui no último ponto eu vou trabalhar 2 pontos altos, ficando então com 5 pontos altos seguidos. Então, eu vou trabalhar dessa forma até obter aqui um total de 5 carreiras. Essa aqui é a primeira carreira com 3 pontos, a segunda carreira com 4 pontos, a terceira carreira com 5 pontos, a próxima carreira terá 6 pontos e a carreira seguinte 7 pontos altos por bloquinho. Toda vez que eu chegar aqui na lateral, vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto e corrente sobre corrente. Vou então adiantar o meu trabalho e daqui a pouco eu volto pra gente dar sequência. Bom, então caminhei fazendo aqui as minhas 5 carreirinhas. Agora eu vou fazer um cordão com 18 correntes. Salto aqui
uma, duas, três, quatro, e na quinta corrente eu vou fazer um ponto alto. Então, aqui é como se eu tivesse 2 pontos altos. Uma corrente de espaço, salto uma corrente de base, e na corrente seguinte eu faço um ponto alto. Passo para a próxima corrente, faço um ponto alto. Uma corrente de espaço, salto uma corrente de base, na próxima corrente eu faço um ponto alto. E na corrente seguinte também trabalho um ponto alto. Uma corrente de intervalo, salto uma corrente de base, na próxima corrente faço um ponto alto. E na corrente seguinte também vou trabalhar um ponto alto. Uma corrente, salto uma corrente de base, faço um ponto alto na próxima corrente. E aqui na última corrente também trabalho um ponto alto. Ficando então assim. Vou ajustar aqui para ficar da melhor forma. Assim. Agora eu faço uma corrente, salto aqui a última corrente de base, venho aqui no primeiro ponto de base, vou trabalhar um ponto alto no meu próximo ponto de base. Então, depois que eu fiz aqui o cordão de correntes, eu preciso virar o trabalho, do jeito que ele fique dessa forma assim, ó. Nesse sentido. Faço uma corrente, passo para o próximo ponto de base, trabalho aqui um ponto alto. E no ponto seguinte, trabalho um ponto alto. Então, eu vou seguir trabalhando da mesma forma como eu fiz aqui as carreiras anteriores. Trabalhando aqui os meus bloquinhos de 2 pontos altos nas laterais. E aqui nos bloquinhos da viradinha aqui da voltinha, eu vou sempre trabalhar um aumento no último ponto de base. Então, na carreira anterior, eu tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Nessa carreira, eu terei 8 pontos altos para cada bloquinho. E aqui na lateral, eu vou trabalhar como eu fiz nas outras carreiras, ponto alto sobre ponto alto. Vou, então, adiantar o meu trabalho e daqui a pouco eu volto pra gente dar sequência. Bom, então, já caminhei fazendo aqui a minha carreirinha. Cheguei aqui no finalzinho, eu não trabalhei no último bloquinho aqui de 2 pontos altos. Porque agora eu vou usar aquele fio que eu falei pra gente reservar lá no início do vídeo. Então, eu pego aqui a terceira corrente que eu fiz pra subir e vou prender o meu fio, fazendo aqui um ponto baixo. Então, agora eu vou subir 15 correntes. Então, agora eu corto o meu fio. Assim. Então, agora eu vou terminar aqui a minha carreirinha. Faço uma corrente, passo para o próximo ponto de base e trabalho um ponto alto. E no ponto de base seguinte também trabalho um ponto alto. Uma corrente, pego aqui o meu cordão com correntes, salto a primeira corrente. Na próxima corrente, eu vou trabalhar aqui um ponto alto. E na corrente seguinte, também vou trabalhar um ponto alto. Uma corrente de espaço, salto uma corrente, na próxima corrente, trabalho aqui um ponto alto. E um ponto alto na próxima corrente de base.
uma corrente, salto uma corrente de base, na próxima eu trabalho um ponto alto. E na corrente seguinte também trabalho um ponto alto. Uma corrente, salto uma corrente de base. Agora eu trabalho um ponto alto na próxima corrente. E na corrente seguinte também. Uma corrente, salto uma corrente de base, e aqui nas duas últimas correntes eu vou trabalhar um ponto alto em cada uma dessas correntes de base. Assim. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 bloquinhos de 2 pontos altos. E aqui do outro lado eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 bloquinhos. Então, tá tudo do mesmo tamanho. Agora, eu vou subir 3 correntes que equivalem a um ponto alto, viro o meu trabalho. Faço um ponto alto no próximo ponto de base. Uma corrente, um ponto alto no ponto seguinte. Um ponto alto no próximo ponto. Uma corrente, um ponto alto no próximo ponto de base. Um ponto alto no ponto de base seguinte. Então, vou seguir trabalhando aqui nas laterais, da mesma forma, bloquinhos de 2 em 2, separados por uma corrente. Chegando aqui na curva, eu vou fazer o meu aumento. Então, na carreira anterior, eu tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos. Nessa carreira, eu terei 9. Vou trabalhar até obter 9 carreiras, a contar dessa carreira aqui, ó, que começou com 3 pontos altos. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras. Estou iniciando aqui a 7ª, então, eu vou terminar a 7ª e, além da 7ª, eu vou fazer mais 2 carreiras trabalhadas da mesma forma. Vou, então, adiantar o meu trabalho e daqui a pouco eu volto pra gente fazer o acabamento. Bom, então, eu terminei aqui a minha carreira, já fiz uma corrente para arrematar. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreiras aqui, ó. A contar dessa carreirinha aqui com os 3 pontos altos. Então, eu vou pegar aqui o meu trabalho e agora eu vou começar a fazer o meu bico de acabamento. Venho aqui na terceira corrente que eu fiz para subir. Prendo o meu fio fazendo um ponto baixo, subo 2 correntes para dar altura de um ponto alto. No próximo ponto de base, eu faço um ponto alto, já pego aqui o que sobrou do fio inicial para fazer o acabamento dele, escondendo. Aqui na corrente de intervalo, eu faço um ponto alto. No próximo ponto de base, eu faço um ponto alto. No ponto de base seguinte, também trabalho um ponto alto. Então, eu vou seguir trabalhando dessa forma por toda a carreira. Onde for intervalo de corrente, eu vou trabalhar um ponto alto. E onde for ponto alto, eu vou trabalhar um ponto alto para cada ponto de base. Chegando aqui na voltinha do meu trabalho, eu vou trabalhar 2 pontos altos aqui, ó, no intervalo dessas correntes aqui na volta, e um ponto alto para cada ponto de base. Não trabalho aumento nem diminuição, é um ponto alto para cada ponto de base, até dar toda a volta, até chegar aqui, ó, no último ponto de base do meu trabalho. Vou, então, adiantar o meu trabalho e daqui a pouco eu volto pra gente dar sequência. Bom, então, caminhei fazendo aqui a minha carreirinha em pontos altos. Agora, eu vou subir 3 correntes, viro o meu trabalho, passo para o próximo ponto de base, faço um ponto alto, no ponto seguinte, faço um ponto alto, no próximo ponto, também faço um ponto alto, e no ponto seguinte, faço um ponto alto.
Então, eu tenho aqui 5 pontos altos seguidos. Faço 2 correntes, salto 2 pontos de base. No ponto seguinte, eu faço um ponto alto. Então, agora eu vou caminhando, fazendo um ponto alto para cada ponto de base, até obter aqui 7 pontos altos seguidos. Então, eu já tenho aqui 4, 5, 6, 7. Então, somente aqui na pontinha eu vou ficar com 5. Nessa ponta e nessa daqui, ó, são 5 pontos. Nos demais, eu vou caminhando fazendo 7 pontos altos, separados por 2 correntes. Quando chegar aqui na voltinha, caso o seu trabalho fique repuxando, ao invés de saltar 2 pontos de base, você salta um ponto apenas, mas continua fazendo 2 correntes. Isso caso o seu ponto fique repuxando. Então, você faz um pouco, abre, olha se tá legal, se tá bem retinho. Se ficar repuxando, você faz dessa forma. Ao invés de saltar 2 pontos de base, salta apenas um. Vou, então, adiantar o meu trabalho e daqui a pouco eu volto pra gente dar sequência. Bom, então, finalizei a minha carreira. Terminei aqui com 5 pontos altos, assim como eu iniciei com 5 pontos altos. Para eu conseguir colocar 5 pontos altos aqui, eu tive que saltar apenas um espacinho aqui, ó, nos 2 últimos motivos. Aqui entre esses motivos aqui, eu saltei apenas um para dar a contagem certinha aqui, ó, dos 5 pontos altos. Então, agora eu vou subir 3 correntes, que equivale a um ponto alto. Viro o meu trabalho. No próximo ponto, eu faço um ponto alto. E no ponto seguinte, também trabalho um ponto alto. Então, aqui eu fiquei com 3 pontos altos seguidos. Faço 3 correntes. Venho aqui dentro do intervalo de correntes, eu vou trabalhar um ponto alto. Tô fazendo 3 correntes porque tô achando que meu ponto é um pouco apertado. Caso o seu ponto seja mais largo, você pode fazer apenas 2. Fiz aqui o ponto alto dentro do intervalo de correntes, faço 3 correntes, salto um ponto de base. No próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto. No ponto seguinte, também faço um ponto alto. No próximo ponto, faço um ponto alto. No ponto seguinte, também trabalho um ponto alto. E aqui no próximo ponto, eu faço um ponto alto. Então, aqui eu fiquei com 5 pontos altos seguidos, porque eu não trabalhei nem no primeiro, nem no último ponto de base. Então, eu faço 3 correntes. Venho dentro do intervalo de correntes da minha carreira anterior, faço um ponto alto, 3 correntes, salto o primeiro ponto de base. A partir do segundo, eu vou caminhando, fazendo um ponto alto para cada ponto de base, com exceção do primeiro ponto e também do último ponto aqui da carreira anterior. Então, assim, eu vou ter 5 pontos altos ao final aqui, ó. 5 pontos altos. 3 correntes. E um ponto alto dentro do intervalo de correntes aqui da carreira anterior. Então, eu sigo trabalhando dessa forma até o final da minha carreira. Bom, então, finalizei fazendo aqui, ó, 3 pontos altos nos 3 últimos pontos de base, porque eu saltei aqui os 2 primeiros, para ficar igualzinho aqui, ó, na minha outra ponta. Então, agora eu vou subir 3 correntes, que equivale a um ponto alto. Viro o meu trabalho. No próximo ponto de base, eu vou fazer um ponto alto. Então, agora eu vou fazer 3 correntes. Como eu disse, se você tiver um ponto muito largo, você pode fazer apenas 2. Venho aqui no ponto alto que eu fiz sobre o ponto tela,
e eu vou trabalhar sobre ele 3 pontos altos. 2, 3, assim. 3 correntes, salto aqui um ponto de base, a partir do próximo ponto eu faço um ponto alto. No ponto seguinte também trabalho um ponto alto. E aqui no próximo ponto eu vou trabalhar um ponto alto. Então, fiquei aqui 3 pontos altos seguidos. Na carreira anterior, eram 5. Como eu não trabalhei nem no primeiro, nem no último, nessa carreira, eu tenho 3. Então, eu faço 3 correntes. Venho aqui venho aqui no ponto alto que eu fiz sobre o ponto tela. Vou trabalhar 3 pontos altos. 1, 2, 3. E sigo trabalhando dessa forma até o final da minha carreira. Bom, então eu terminei aqui a minha carreira, finalizei com 2 pontos altos, assim como eu iniciei também com 2 pontos altos. Então, soltei aqui ó, o primeiro ponto de base. Agora eu vou fazer aqui o meu biquinho de acabamento, a última carreira, aliás, né? Subo uma corrente, dou uma laçada, venho aqui no primeiro ponto de base daqueles 3 que eu fiz sobre o ponto alto, trabalho um ponto alto. Faço um picô de 3 correntes. Agora, eu venho aqui, entre o primeiro e o segundo ponto alto, eu faço um ponto alto com um picô de 3 correntes. Então, o picô você pode fechar com um ponto baixo ou com um ponto baixíssimo. Se você fechar com um ponto baixíssimo, os pontos vão ficar bem próximos um do outro. Com um ponto baixo, vai ficar mais aberto, tá bom? Então, aqui, eu passo pro próximo ponto de base, faço um ponto alto e um picô de 3 correntes. Passo aqui, ó, entre os 2 últimos pontos de base, eu passo a minha agulha, faço um ponto alto e um picô de 3 correntes. Aqui no último ponto de base, eu vou fazer apenas um ponto alto, ficando assim. Agora, eu faço uma corrente para baixar, venho aqui no segundo ponto de base, que é o ponto do meio, faço um ponto baixo. Uma corrente para subir, dou uma laçada, venho aqui no primeiro ponto de base daqueles 3, faço um ponto alto, com um picô de 3 correntes. Passo a minha agulha aqui entre o primeiro e o segundo ponto de base, faço um ponto alto, com um picôzinho aqui de 3 correntes. Agora, eu venho aqui pro segundo ponto alto, faço um ponto alto sobre ele, sem me esquecer do picô. Agora, eu passo a minha agulha aqui entre os 2 últimos pontos de base e faço um ponto alto. E com esse ponto alto, eu faço um picô de 3 correntes. E aqui no último ponto de base, eu vou trabalhar apenas um ponto alto, seguido de uma corrente para baixar. Agora, eu prendo com um ponto baixo no meu segundo ponto de base, que é o ponto do meio.
uma corrente para subir. E sigo trabalhando dessa forma aqui por toda a volta do meu tapete. Vou então adiantar o meu trabalho e daqui a pouco eu volto para a gente dar sequência. Bom pessoal, então eu caminhei fazendo aqui o bico de acabamento em toda a volta do meu tapete. Prendi com um ponto baixo aqui, ó, no último ponto de base. Agora eu vou fazer aqui o acabamento aqui das laterais. Então, nesse ponto alto aqui, passando a minha agulha por ele, eu vou fazer 2 pontos baixos. Passo aqui para a próxima carreira, faço 2 pontos baixos. Na minha próxima carreira aqui, ó, pegando o último ponto de base, eu vou fazer 2 pontos baixos. E aqui, na minha próxima carreira, também faço 2 pontos baixos. Chegando aqui onde eu tenho os meus cordões na cor cru, eu vou fazer 2 pontos baixos também na próxima carreira. 2 pontos baixos na carreira seguinte. 2 pontos baixos aqui na próxima carreira. E 2 pontos baixos aqui, ó, na última carreira. Então, aqui, para dar a voltinha, eu vou fazer mais um ponto baixo. E agora eu vou caminhando. Em cada ponto de base, eu vou fazer um ponto baixo. No intervalo de correntes, eu faço um ponto baixo. Tenho aqui os 2 próximos pontos de base. Eu faço um ponto baixo em cada um deles. No intervalo de uma corrente, eu faço um ponto baixo. E assim eu vou caminhando, fazendo aqui o acabamento do meu tapete. Quando chegar aqui nessa voltinha, eu vou fazer aqui, ó, um ponto baixo, aqui no intervalo de correntes, um ponto baixo no próximo ponto de base e caminhando, fazendo aqui, ó, 2 pontos baixos para cada um desses pontos nas laterais. Sigo trabalhando dessa forma até chegar aqui no finalzinho, onde eu fecho com um ponto baixo e faço mais uma corrente para arrematar. Bom, pessoal, então eu terminei de passar o bico em volta de todo o meu tapete. Assim que fica. Eu vou deixar o passo a passo do outro tapete na playlist aqui na descrição do vídeo e também na tela final. Bom, então espero que vocês tenham gostado e eu aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Até lá!